Faz um tempo, há muitos e muitos séculos, profetas de todo mundo anunciaram o surgimento de um paraíso na Terra, um local onde os diferentes povos serão governados pela alegria louca de conhecer uns aos outros, vivendo numa infinita paz divertida. Segundo os profetas dessa utopia, ela começa agora. E o Brasil é o berço deste novo mundo. É o povo brasileiro, com seu orgulho de ser mestiço, que irradiará ao mundo uma nova ética, baseada na paz, na diversidade e no humor. A utopia está em nossas mãos. É chegada a hora do povo brasileiro irradiar seu saber para o mundo. O brasileiro tem algo a dizer. Preparem-se para escutar. Bem-vindos à Utopia Brasil! O Brasil ocupa um lugar privilegiado nas criações utópicas da humanidade desde antes de ter existido. Nos mapas do século XIV, nas utopias medievais, tem um lugar que chama Rai Brasil. O Brasil está sempre nos momentos de um sonho utópico da humanidade. Isso é curioso. Em Brasília, um grupo de vândalos invadiu a Câmara dos Deputados aos gritos para defender uma ilegalidade, um golpe militar, um atentado à Constituição brasileira. Você tem uma bancada evangélica que se junta com uma bancada ruralista para destruir todos os direitos. Eles querem transformar o Brasil no celeiro do mundo. Devolver ao cidadão de bem o direito de portar uma arma e defender sua família dos vagabundos. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! A quinta vereadora mais votada na segunda maior cidade do país. Executada com 4 tiros a queima-roupa. Mais de 13 milhões de brasileiros não têm o que comer. Uns têm demais e os outros estão aqui passando. Vamos testar a precisão da arma. Nós temos 60 mil assassinatos por armas de fogo por ano. Em 5 anos, entre 2010 e 2015, morreu mais gente por armas de fogo no Brasil do que na Guerra Civil na Síria. Nunca no livro didático aparece a expressão guerra civil, porque nós não aguentamos a ideia de violência no nosso imaginário. Nós somos o campeão mundial de assassinatos por arma de fogo. Brasil! Também vai dizer que esse país é um país alegre. A realidade invadiu a equipe criativa do Utopia Brasil. Diante de tantos fatos, surgiram as dúvidas. Será possível ser utópico diante de tão escabrosa realidade? Falar de Utopia Brasil não é utópico demais? Ainda sem certezas à vista, eles decidiram fazer o que todo mundo em crise faz: viajar. Em busca de saídas, eles deslocaram toda a equipe até Tiradentes, cidade histórica do interior de Minas, berço de utopias nacionais. Começava a busca pela Utopia Brasil. É muito mais fácil nesse momento no Brasil a gente pensar nas distopias do que nas utopias. Está muito mais fácil. Está muito mais fácil, em todos os planos. Nós estamos chafurdando na mesmice cada vez mais nesse momento. Mas é exatamente por isso que a gente precisa pensar na utopia. Vamos definir utopia. Utopia tem 4 ou 5 traços. Primeiro, a convicção de que o mundo atual é injusto, muito injusto. Segundo, de que o mundo atual é muito infeliz também. Terceiro, de que a causa dessa injustiça, dessa infelicidade é uma só. Pode ser propriedade privada, pode ser moral sexual repressiva, como é para Wilhelm Reich, pode ser a vaidade, como é para Rousseau. E aí, quarto ponto, se nós mudarmos, resolvermos essa causa, se nós trocarmos essa causa, se acabarmos com a propriedade privada, ou com a repressão sexual, ou com a vaidade, nós então vamos fazer o mundo ser muito feliz e muito justo. Inúmeros profetas anunciaram que o Brasil é o berço de uma nova civilização.
Para Walt Whitman, importante poeta americano, o Brasil será o vértice supremo da humanidade. Para Tagore, prêmio Nobel da Índia, o Brasil será a nova capital espiritual do mundo. O intelectual alemão Stefan Zweig, fugindo da opressão nazista, vislumbrou no Brasil um mundo de paz e escreveu: Brasil, país do futuro. Mas entre todos os profetas, se destaca o padre jesuíta português Antônio Vieira, que enxergou no Brasil um local onde aconteceria o Quinto Império e escreveu uma história do futuro. O Quinto Império será uma fraternidade universal dos povos, uma sociedade das nações, onde cada um sabe renunciar a uma parcela da soberania nacional em favor do bem comum. Nome simbólico dada a todas as aspirações de paz, de utopia, de comunhão, só poderá ser criado quando houver um novo tipo de homem capaz de superar o homo mecanicus, aquele intentado em criar cada vez objetos, novos objetos, mas sem saber o porquê. Intentado em criar novas necessidades, desejos, aspirações, mas sem conseguir satisfazê-las. Intentado em sua segurança, em seus meios de ataque, em seus meios de defesa, para no fim dar cabo da própria espécie, ocupado com um ritmo cada vez mais rápido, mais veloz da própria evolução, mas sem saber do verdadeiro sentido. O otimismo dos profetas inebriava a equipe do filme. Será que todos esses profetas estão errados? Será que a Utopia Brasil é apenas o ufanismo de um povo subdesenvolvido e com baixa autoestima? Uma utopia não é uma coisa que surge da cabeça de alguém. Uma utopia ela é um processo emergente. O mínimo que a utopia nos proporciona, mesmo quando ela, vamos dizer, é utópica demais, quando ela acredita demais na possibilidade de mudança, pelo menos ela abre espaço para mudar coisas que ficaram ruins. Se não fosse a utopia da igualdade de gênero, a utopia do respeito às diferentes formas de amor, se não fosse a utopia do respeito à criança, a utopia da abolição da escravatura, tudo isso, na ocasião que surgiu, foi atacadíssimo. Quer dizer, você acabar com a escravidão destruiria a economia, destruiria a sociedade, e os negros não seriam capazes de se autogovernar, porque são crianças grandes. Esse discurso era muito frequente. E há pessoas que ainda acreditam nisso, de alguma forma, mesmo que não falem isso em público. Então, a utopia foi decisiva para mudar isso. Então, as pessoas que atacam a utopia, e muita gente ataca, porque nós estamos numa época um tanto conservadora, e nós temos jornais que só se explicam por um combate forte à utopia, cuja razão de ser é atacar a utopia, mesmo que não digam isso com todas as letras. Mas eles esquecem que não fossem esses projetos utópicos, inviáveis, absurdos, o mundo teria continuado a ser um lugar muito pior do que é hoje. Ponto de partida para a utopia é o seguinte: ninguém tem nenhuma garantia de que vai dar certo. Nossa equipe precisava alinhar estratégias. Afinal, qual é a Utopia Brasil? Era preciso voltar na essência, entender os mitos que definem nossa identidade. E foi nessa busca que descobriram as profecias do Quinto Império. Surgirá, como está escrito no livro do Apocalipse, naquilo que está no segundo livro de Daniel, patente, deduzido a partir do sonho de uma imagem composta de 4 partes. A cabeça, de ouro, representa o Império dos Assírios, que é a cabeça o primeiro elemento do corpo e o ouro o primeiro metal. Depois o tronco, os braços, de prata, representando o Império dos Persas. O bronze, o ventre, representando o Império dos Gregos. As pernas, os pés, ferro, representando os romanos. Depois desses 4 impérios terrenos, há de vir um Império Santo, o reino dos santos do Altíssimo. Uma idade messiânica de justiça, paz
e santidade. Para entender Vieira, nossa equipe foi em busca da Ordem Secreta dos Cavaleiros Templários. Eles são os atuais guardiões da profecia do Quinto Império e prometem revelar fatos ocultos sobre o descobrimento e a invenção do Brasil. Nossa fé é que, com a ajuda deles, nós conseguiremos nos livrar de tantas dúvidas. Então é para a gente liberar a fé de que realmente o Brasil tem futuro, tem um grande destino e pode ajudar a humanidade. E a gente, às vezes, o que a gente percebe é que eu estou tentando liberar essa fé. Às vezes eu tenho um pouco de vergonha, eu tenho que a ajuda de vocês para ter a fé. O que é o Quinto Império? É o Império dos Homens Éticos. É um império que é dito, inclusive, no Apocalipse do São João. Né? São o milênio que viria depois do Anticristo, depois de todo o desastre na Terra. Um milênio de paz, um milênio que seria governado pelos homens éticos, homens de coração, não havendo mais fronteiras, não havendo mais desigualdades, não havendo intolerância e não havendo mais guerra. Quando essa ideia do Quinto Império vai se associar a toda essa busca, a questão portuguesa, né? E esse cenário é um cenário europeu na época em que as motivações espirituais influenciavam as decisões políticas e econômicas, né? Não é um cenário hoje em que você é um Estado laico, né? Você tinha o milenarismo como uma corrente que foi a corrente que trouxe muito essa ideia do Quinto Império para a Europa, né? Que era uma corrente que influenciou diversos políticos ao longo de toda a Europa, né? Então, as grandes navegações não tiveram assim um motivo econômico. É um outro móvel esteve por trás de todo esse movimento. A descoberta do Brasil teve também orientação espiritual. Em 1100, os Cavaleiros Templários conseguiram acessar a biblioteca do Templo de Salomão. Lá, tomaram conhecimento das profecias que orientavam a criação do Quinto Império e aos mapas fenícios que diziam onde seria este novo mundo. A localização já era o Brasil. São esses Cavaleiros Templários que criam o Estado de Portugal e a Escola de Sagres, uma espécie de NASA da época, e começam a preparar a colonização do novo mundo. Se algum historiador acadêmico aqui na plateia, né, eu vou levar pedrada. Assim, porque, na verdade, eu achei que é um doido falando assim de alguma coisa que não tem nada a ver e que não tem um pé na realidade, né? Isso é tudo uma história secreta, virou uma história secreta, não porque não existem provas. As pessoas que estudam isso, até com teses de mestrado e doutorado, elas têm provas, mas assim, isso não tem, é um assunto que não tem meio que interesse, né, de você mostrar essas provas, porque aí você vai ter que mudar toda a história nos livros. A primeira pessoa que chegou aqui foi o Sancho Brandão, navegador português, enviado pelo filho de Dom Dinis. Ele já mandou um mapa para o Papa e anunciou a descoberta daqui da nossa terra 175 anos antes da tomada de posse, que foi em 1500. Portugal manteve em segredo tudo isso porque não tinha como proteger a terra de invasores. Então, quer dizer, conta que não existia. Mas já vinham portugueses aqui. Por que vocês acham que quando Cabral chegou, já foi rezar a primeira missa, os índios estavam todos lá para assistir a missa? A história do Brasil, ela não se restringe a essa história que a gente criou pra gente, de que isso aqui, paísinho de degradado, vem meia dúzia de gente explorar. Não, a história do Brasil é muito mais rica, muito mais profunda e muito mais inserida no mundo, tanto no passado, quanto quando a gente fala, o Brasil é o país do futuro. De que futuro, né? Há quem pense que para cá só vieram bandidos e criminosos. Isso não é verdade. Vieram todo tipo de hereges perseguidos pelo dogmatismo da Inquisição. Tinha de tudo: bruxas portuguesas, judeus cabalistas, árabes e ciganos. O Brasil sempre foi um centro de experiência existencial, um paraíso de liberdade espiritual. Para cá vieram também os devotos do divino. A festa do divino é uma heresia católica que está na base da formação do povo brasileiro. O culto à pomba branca, a terceira pessoa da Trindade, é o que permite a conexão direta do ser humano com Deus, sem a mediação da Igreja dos Padres. Ela foi instaurada por Dom Dinis, rei templário de Portugal, para mostrar ao mundo como será a utopia do Quinto Império.
No dia da festa, os presos são libertados e podem confraternizar alegremente nas ruas. A rainha desce do salto e vai descalça servir sopa à população. E um novo rei é coroado, um rei criança. O Quinto Império, representado pela festa do divino, é um mundo de perdão eterno, mediado pela alegria transformadora do carnaval. É a festa da Utopia Brasil. Tá bonito, bonito, muito lindo, Quinto Império, até gosto, sabe? Festa do divino. Mas de onde é que vem essa profecia? A ideia do Quinto Império vem da interpretação do profeta Daniel sobre um sonho de Nabucodonosor, imperador da Babilônia. O papo é que o imenso ídolo com cabeça de ouro, peito de prata, abdômen de bronze, pernas de ferro e os pés de barro e ferro é destruído, dando origem a um novo mundo. Espera aí. O que uma estátua da Babilônia tem a ver com o Brasil de hoje? É que para Vieira, o Brasil será o local onde começará o Quinto Império, o Império do Amor, do perdão universal e da paz divertida. É aqui que os pés de barro e ferro da estátua se romperão, derrubando todo o ídolo. Você viu aí? Que papo é esse de pé de barro, de ferro? Uma barragem cheia de rejeitos de mineração se rompeu hoje à tarde na região central de Minas Gerais e cobriu de lama parte de um distrito da cidade de Mariana. Em 5 de novembro de 2015, estourou a barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Foi a maior catástrofe ecológica do Brasil. Mariana foi por anos uma grande mina de ouro e neste século era uma imensa mina de ferro. A quebra da barragem liberou um mar de 60 milhões de metros cúbicos de lama e ferro. Será que os pés representam Mariana? Essa lama chegou ao mar, passando por 600 quilômetros de rios e pelo estado do Espírito Santo. Espírito Santo? Será? O que significa isso? Será que isso tem a ver com a nossa santinha padroeira ter sido encontrada no barro e chamar a Aparecida? Será que o barro e a lama destruirão o ídolo, levando os seres humanos a um império onde todos têm conexão direta com o divino? Será que vivemos o início do Quinto Império? Será que o Apocalipse é o início da nova era? Será que depois da destruição haverá espaço para a Utopia Brasil? Será? 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 Bem, as profecias encantavam os realizadores do filme. Mas, cansados de tantas teorias loucas e espirituais, eles decidiram pedir ajuda aos universitários. E assim, eles reuniram nomes de peso da intelectualidade nacional para botar o Brasil à prova. Qual será o poder do brasileiro para efetivar a utopia? Afinal, o que tem de diferente no Brasil que o resto do mundo não tem? Será o Brasil mais pacífico? Será mesmo aqui o império da diversidade? Ela começa no século XIX, quando um alemão, von Martius, vence um concurso do recém-criado IHGB, Instituto de Histórico e Geográfico Brasileiro, criado na Regência, para escrever um texto sobre como deveria ser a história do Brasil, como ela devia ser escrita. Quem venceu foi um alemão, von Martius, que veio na equipe da princesa e depois imperatriz Leopoldina. Von Martius escreveu que a nossa história deveria ser contada a partir das 3 raças. E esse modelo ficou o modelo dominante do século XIX, cujo mais conhecido nome é um século posterior, que é Gilberto Freire. A harmonia das raças. Então, todo livro de história do Brasil, como esses, vão ter um capítulo sobre indígenas, um capítulo sobre negros e um capítulo sobre portugueses brancos. E a junção disso
daria o Brasil. Ou seja, nós não elaboramos um discurso racista similar ao que os americanos elaboraram. Eu fico falando dos Estados Unidos porque eles são uma anomalia, eles são uma doença do planeta. É o único país do mundo que não reconhece a existência de mestiços, o único. E exporta isso para o Brasil e quer me obrigar a fazer de conta que não existem mulatos aqui, que não existem mestiços. Quer dizer, quer fazer com que eu tenha uma atitude absurda, maluca, de achar que Camila Pitanga e Sônia Braga são ilusões de ótica. Credo che nell'entroterra psicologico e sociologico del Brasile ci sia la cultura india, la cultura portoghese, la cultura italiana, la cultura anche alemana, la cultura giapponese, tutte le culture che sono confluite in Brasile. No Brasil não existem comunidades puras. Nada aqui é puro. Nada que chegou no Brasil manteve nenhuma pureza original, se é que tinha. La grande originalità del Brasile è di essere il primo paese al mondo che ha una mescola di oltre 40 etnie. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem a mensagem branqueia os negros. Mas se a mensagem branqueia os pretos, inevitavelmente ela também empretece os brancos. Então, o dia que não houver mais nenhum preto no Brasil, também você pode ter certeza que não vai haver mais nenhum branco. Essa capacidade de assumir a mestiçagem, esta sim é uma característica nossa, de considerar a mestiçagem elemento constitutivo da nação, desde o início. O Brasil tendeu desde o início à mistura, inclusive como política oficial. Não estou dizendo que seja isso ou aquilo, que seja perfeito, nada disso. O que eu estou dizendo é assim, enquanto dos Estados Unidos os índios foram jogados naqueles cactos lá nas terras estéreis, no Brasil, Pombal, por exemplo, premiava com terras e com equipamentos o português que se casasse com uma índia. Na nossa cultura, historicamente, a maneira de compor e manter o sistema era misturar tudo com tudo. No Brasil, o eclecticismo foi, ao mesmo tempo, o problema e a solução. Se tivesse acontecido aqui o que aconteceu na Argentina e nos Estados Unidos, por exemplo, nós não teríamos um só orixá em toda a massa continental das Américas. A cultura africana foi destroçada pelo poder puritano branco, que é um poder que tem horror à mistura. A gente hoje fala de homofobia, os puritanos sofrem de mixofobia. Eles têm horror a tudo que é tipo de mescla. E aqui as coisas se mesclaram em profundidade. E a mistura mais importante foi esta, de associar nas mesmas relações sociais, primeiro, uma troca prática de interesses. Segundo, uma desigualdade na troca. Portanto, a prepotência, o poder. Há sempre um por cima e outro por baixo. O empregador e o empregado, o homem e a mulher, e assim por diante. E o terceiro elemento é açucarar tudo isto com o leite, o mel da sentimentalização. Penso que o Brasil, que ele traz de interessante, pensando sobretudo na política, é a questão dos afetos. Se a lição do Norte Atlântico, do Atlântico Norte, é uma lição de uma democracia racional, de uma democracia como algo muito bom, mas que passa muito pelo direito, pela frieza, pela razão, nossa contribuição seria dar calor a isso tudo. Seria fazer ver que a democracia vem junto com o nível de afeto. Eu acho que esse é o caminho do convívio e das mesclas, é que pode ser o grande sonho. A realizar isso pode ser um sonho central brasileiro. Uma democracia social que transcenda todas as barreiras raciais. Em 1883, o santo italiano Dom Bosco também sonhou com o Brasil. No sonho, o santo recebeu as coordenadas de uma terra que escondia riquezas e de onde jorrava leite e mel, conforme já anunciara o profeta Jeremias.
No local indicado pelas coordenadas do santo, em 1960, foi inaugurada a nossa capital, Brasília. Mas será mesmo? É isso que é a esquerda. Esquerda é violência. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. A direita está jogando baixo, está jogando sujo, toda a democracia está em risco. Mi sono alzato, io ti Teve um período em que era os otimistas versus os pessimistas. Inclusive, eu me enquadrei sempre no time daqueles que olham o copo meio cheio, né? Depois tivemos aí um fla-flu da política, esquerda versus direita, esse debate do século XIX, que alguns tentam manter no século XXI. Não se trata mais de ser esquerda ou direita, se trata de, basicamente, se manter algum tipo de avanço que se teve durante os últimos 50 anos, ou do período de redemocratização para cá, e que está simplesmente se perdendo. Nós temos uma dificuldade em assumir o mal pelo mal e precisamos dizer, não, eu não sou mal, eu estou punindo o mal do bandido, do Petralha, do Coxinha. O fato é que o vírus do fascismo cresce até entre os brasileiros. A Utopia Brasil está em risco. E o fascismo está crescendo cada vez mais. E nós sabemos conversar entre nós, estamos com dificuldade entre nós, mas não sabemos conversar com o nosso tio do Natal. O tio fascista do Natal, a gente não consegue. Tem uma raiva latente que está explodindo desde 2013, 2014, que é um troço louco. As pessoas parecem estar com muita raiva, com muito ódio, nem elas sabem do que é, sabe? Em momentos como esse, que a gente está numa turbulência política, ele começa a se destacar um pouco mais e, às vezes, por as pessoas não terem consciência de uma saída, elas acabam se apegando a um discurso, acho que daí nesse termo mais radical. Acho que o fascismo eu encaro como um discurso mais radical. Eu acho que o fascismo vem muito do medo. As pessoas estão com muito medo, medo da violência, medo das incertezas, medo desse mundo que está mudando. A gente está vendo, tem visto tanta coisa nova por aí, as pessoas não estão preparadas para o novo, elas temem o novo. Muitas vezes as pessoas reduzem a discussão sobre o fascismo numa luta do século XIX e começo do século XX de esquerda versus direita. Mas vamos entender quais são as características comportamentais de um fascista. Um fascista é intolerante com todo aquele que pensa diferente do que ele. Bagunçando é você! Outro Cunha! Bagunçando é você! Fica bagunçando aqui agora! Você é bagunçando! O fascista é avesso ao diálogo. O fascista é agressivo. Cadê a polícia? Gente, para! E muitas vezes as pessoas só usam o argumento do fascista quando a vítima é alguém do seu campo. Mas não hesitam em reproduzir a mesma atitude fascista no campo adversário. Para começar a luta, os profetas precisavam se armar de conhecimento. Afinal, o que é um fascista? Onde vivem? Do que se alimentam? Como se reproduzem os contaminados por esse vírus que ameaça o planeta? Para entender tudo isso, eles precisavam ir direto à fonte da intelectualidade nacional. Acho que uma hora, acho, né? Não, eu lembro do documentário. Eu só recebi um e-mail perguntando se eu não podia mudar o dia. Bom, então pode subir. Obrigado, viu? Tá. Valeu. Oi. Olá, boa tarde. Obrigado por me receber, viu? De nada. Chegou com confusão? Eu acho que rolou uma confusão, tá bom? Como nada, tudo bom? Tudo bem? Olá. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Você já entrou armado, é isso? De todos os tipos de fascismo possível, qual é aquele que você mais se identifica? Do ponto de vista de se aproximar e do ponto de vista de... Nenhum, eu não tenho nenhuma
aproximação com o fascismo? Absolutamente nenhuma. Por que você está me perguntando isso? Não, porque faz parte do processo do filme. Sim, mas você já está gravando. Tô gravando, desde que eu entrei. Você está associando a minha imagem à palavra fascismo? Não. Absolutamente. Pelo contrário, a gente... Não é isso. Não, a gente... Quer explicar? Eu entendo um pouco de mídia, hein? Não faça isso, hein? Por favor. Não, deixa eu só te explicar. Tá. O filme tem uma das coisas que tem... Fala a verdade. Uma das coisas que o filme tem o filme ele é performático. Sim. E uma das propostas dele é fazer uma... Que ele é performático. Ele é uma campanha... Você entrou aqui gravando e não me perguntou? Assim. Por quê? Porque normalmente você só vai abrir a câmera e só vai filmar quando de alguma forma a montagem do setting estiver dizendo eu aceito ser filmado. Eu já saí tomando 1-0, porque você fez a pergunta. Nós temos uma utopia do que seria o brasileiro. Essa utopia do brasileiro pacífico. É uma surpresa para os alunos, muito grande, quando eles sabem que o Brasil bombardeou Buenos Aires na época de Rosas, invadiu o Uruguai, derrubou um governo legítimo e instalou um governo pró-brasileiro, tomou 1/3 das terras do Paraguai após a guerra. É uma surpresa para os alunos verem um país agressivo, imperialista, decididamente antidemocrático no exterior, porque nós gostamos da ideia de construir um imaginário da paz. Nós gostamos dessa utopia. Nós temos construído coisas que podem levar a um lugar, a uma construção de um lugar muito interessante para viver aqui. Que apesar de todas as crueldades da escravidão, o Brasil criou espaços muito generosos de convívio de pessoas e culturas. Com todas as perseguições, com todas as coisas, todas as assimetrias. Nós somos um país sem guerras externas desde o século XIX. O Brasil é o único país grande na história moderna que ascende sem imperar. Mas é como se, ao não ter guerras, decidimos guerrear contra nós mesmos. O Brasil hoje é a 4ª população carcerária do mundo. Nós temos 622 mil pessoas presas, das quais 25% sem culpa. Que é o quê? Exatamente o jovem negro, pobre, de periferia, que foi pego com baseado no bolso e cana dura. E a resposta que a sociedade tem dado para isso é mais pena, mais cana dura, mais repressão, etc. A questão básica do Brasil, a grande falha ética, é ter uma desigualdade de oportunidade gigantesca, que gera miséria, gera pobreza e gera uma perda gigantesca de riqueza para o país. Então, o nosso problema ético principal é esse. É não ter o princípio liberal da igualdade de oportunidades. Não chegamos lá. Bem, ao que parece, a política tradicional não está conseguindo efetivar a Utopia Brasil. Então, aonde estará a solução? Se todos não se iluminarem, ninguém iluminará sozinho. Se todos não se iluminarem, ninguém se iluminará sozinho. Eu tô voltando para o misticismo, tô sentindo uma chamada. E eu acho que isso é uma repetição de 68. Já que não dá para fazer uma revolução social, de fora para dentro, vamos fazer uma revolução interior. Se você se mudar, com o teu exemplo, você pode mudar a sua volta. E tinha uns mais... que você pode emitir energias de mudança que vai aumentar o seu poder de mudança, de ser revolucionário através de energia. Então, essas utopias que estão voltando na minha cabeça. Mesmo com várias religiões, mas nós
é um povo muito religioso, tem várias religiões, mas todos nós temos uma ligação muito forte com o mundo espiritual. Então, eu acho que se não tiver nós não conseguimos essa ligação, eu acho que nós não vamos avançar. Bom, como não existe o futuro, toda profecia o futuro não veio, não existe fisicamente, toda profecia é picaretagem. Então, para o historiador, não existe profecia, mas Vieira também escreve uma história do futuro e começa o seu livro dizendo que coisa estranha falar de uma história do passado sobre o futuro. As profecias substituem o espaço do sonho. No sonho que eu estabeleço, existe um desejo de associar o que eu quero com aquilo que eu estou profetizando. Qualquer política transformadora tem de ser, ao mesmo tempo, prática e profética. A mudança institucional é combinada com uma transformação das consciências, da subjetividade. Tocqueville comentou que todas as grandes revoluções são, ao mesmo tempo, políticas e religiosas. Foi assim que a equipe do filme começou a considerar a importância da profecia. Em momentos de crise profunda, tudo tem que ser reinventado. E nessas horas, os políticos não resolvem. É necessário a presença de profetas, criadores de novos mundos e novas consciências. É necessário os profetas que tenham a coragem de ser otimistas e resolvem as questões por transcendê-las. Nós precisamos achar os novos profetas, os cavaleiros templários, que ajudarão a finalmente criar a nação brasileira. Pronto, a gente está fazendo uma festa, vem aqui com a gente. Por favor. O Brasil, desde o início, teve dificuldade em ser uma nação, porque o Brasil começou como um acampamento de gente procurando tirar coisa. Uma nação é um projeto comum que se constrói no tempo histórico. A tarefa de realizar o sonho brasileiro, de ver a grandeza casada com a ternura, sem sucumbir à severidade liberal e protestante como a única alternativa, tem como uma de suas dimensões a afirmação nacional. Substituir o acampamento pela nação. Para a gente também ser uma grande nação, nós temos que ter um mito fundante que faça com que a gente possa unir a nação. Né? Nós temos que ter alguma coisa que une a nação. E é isso talvez que nós estamos também buscando e tentando descobrir. Então o mito do Quinto Império é um mito da espiritualidade. Então nós vamos alcançar o Quinto Império o dia que nós tivermos uma boa formação moral e espiritual de toda a nação. Agora, para chegar lá, é preciso as pessoas acreditarem nisso. Né? É preciso tomar um mito que está vivendo aí há 3 anos, né? E acreditar nisso e levar o Brasil lá. Criar uma nação baseada nesse mito, baseado nos valores desse mito. Você falou, existe uma história espiritual por trás, e também tem nessa linha, você falou de inspiração, no bom sentido até, cavaleiros templários que garantiriam esse conhecimento e preservam esse conhecimento para que hoje ele possa realmente se manifestar e irradiar. É vocês, esses cavaleiros? Não. Quem que é? A gente conhece alguém? Se eles não são, quem são os atuais cavaleiros templários? Foi então que perceberam. Se eles não encontram os profetas, é necessário inventá-los. O cineasta decide tentar. Ele sente o chamado. Se ninguém tiver coragem, que tenha eu mesmo. A utopia não pode ser vencida. Mas será que ele consegue realmente acreditar? Não era uma tarefa fácil. Falta fé. Fé. Tá faltando fé. Do profeta ou minha fé do profeta? A fé minha e fé de que as pessoas vão ter fé. Eu acho que elas podem não ter fé. E eu mesmo estou com pouca fé. Então, é uma questão, porque, pensa bem, pode ser que seja forçando a mão, né? Fingindo, tentando ser sem ser. Após muito esforço mental,
o cineasta finalmente começa a ter a fé enlouquecida de que o Brasil é o expoente da nova era. Mas profetizar não é fácil como parece. Profetizar é ter uma urgência de dizer a verdade. É ter a coragem de falar sozinho. Profetizar é uma aposta. Se alguém seguir, você é profeta. Se ninguém seguir, é louco. Quem quer correr esse risco? O fato é que eu não aguento mais. Foram anos sem sonho, anos perdido, procurando um caminho, anos tentando descobrir o que eu posso realmente sonhar. Eu não sei o que sonhar. Eu estou aqui com vocês porque eu estou procurando, junto com vocês, uma utopia. Alguém consegue me ajudar a ter uma utopia? Uma utopia. Nós precisamos transformar esse país, transformar o mundo. Nós temos algo a dizer ao mundo? Ou nós estamos aqui apenas atrás de nós mesmos, atrás de nossos pequenos interesses? Nós temos alguma coisa realmente a falar? Por um lado, está tão ruim, está tão difícil que só resta ser otimista. Se a gente deixar uma brecha de pessimismo, a gente vai sucumbir no pessimismo. A gente vai realmente cair e vai se destruir. Foi uma estreia. Importante para sentir a dificuldade, mas ainda faltava algo mais. O que será? O Quinto Império é tipicamente a utopia messianista de um mundo decadente, que é a dinastia de Bragança, que é restaurada em 1640, contra o domínio filipino dos 60 anos anteriores. Essa utopia, ela tenta dizer que Portugal vai voltar a ser o que eles imaginam que Portugal tenha sido no início do século XVI. Peraí, será que o Quinto Império precisa ser associado ao sebastianismo? Se precisamos de um salvador, quem será? Esse? 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 Ou esse somos nós? Será possível pensar o Quinto Império, o reino do amor e do perdão universal, sem precisar de um salvador? É possível um mundo onde todos sejam profetas, onde cada um invente sua fé. Nenhum de nós quer ser profeta sozinho. Nossa utopia é a diversidade absoluta. Nós temos esquema de profetas. Como assim, profetas? Vocês são os profetas? A gente discutiu que a gente concluiu que a solução é lançar novos profetas. A gente vai ter o primeiro concurso intergaláctico de profetas neotropicais. Só tem profeta bíblico. A gente acha que tem que ter uns profetas mais diferentes também. Mas a gente já tem o Nelson Rodrigues. E nós estamos procurando os profetas, que é as pessoas que estão profetizando também e tal. Por isso que a gente está aqui também, né? Tentando achar quem são esses... Quem são quem são os cavaleiros templários? Quem são? Normalmente da Iné. A Praça da Sé foi o local escolhido, pois, segundo as profecias templárias e jesuítas, é aqui que começará o Quinto Império. No entanto, a praça já estava ocupada. Chamado Lago de Fogo Ardente. Ah, pastor! Os evangélicos têm um projeto para o Brasil. Eles querem transformar isso aqui numa nação evangélica. Uma nação de 200 milhões de evangélicos. E não vão hesitar em usar qualquer expediente para isso, inclusive a força física. E eles entram quebrando os terreiros, batendo em pai de santo, colocando as coisas em termos de estado de guerra. Porque o que o ser humano está fazendo? Um cortando a cabeça do outro, um matando o outro, um arrebentando o outro. Parece que é o diabo, irmão. Mas, mesmo não tendo a recepção que imaginávamos, nós decidimos tentar, pois era preciso profetizar. É chegada a hora do nosso profeta se unir a outros profetas que também sonham a Utopia Brasil. Ezequiel tem o dom da oratória, da lábia e do sofismo. É um anjo de asas que viaja aos mais terríveis abismos. No plano terrestre, o profeta Ezequiel é também conhecido como Márcio Américo. No dia a dia, ele se fantasia de ator,
romancista, humorista e pai de família. E hoje ele brilha nos meios digitais com seu alter ego, o pastor Adélio. Ex-dependente químico, ele teve a coragem de levar a questão do vício e da cracolândia para a grande mídia. No dia da eleição, pastor Adélio, o homem que tem o melhor vice do Brasil, Jesus Cristo. O profeta Márcio optou pelo difícil caminho do autoconhecimento. E foi assim, inspirado nas palavras do mestre, que Márcio começou a fazer o que todos os profetas fazem: falar sozinho. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. Ele ainda não sabia, mas aquela era a voz de Oswald de Andrade. Tupi or not Tupi? That's the question. Oswald de Andrade foi escritor e um dos inventores da Semana de Arte Moderna de 22, marco fundamental na busca da identidade brasileira. Nascido em berço esplêndido, ele transcendeu a caretice da família tradicional e se transformou num burguês anárquico e bem-humorado. No manifesto Pau-Brasil, Oswald defende a conexão com um pensamento indígena e africano. E no fundamental Manifesto Antropofágico, Oswald se conectou com a cultura antropofágica primitiva e inventou a antropofagia pós-moderna. Antropofagia é a prática ritualística indígena de se alimentar do inimigo, de comer e se deixar ser comido, com prazer. É o poder de superar o conflito ao se misturar com o outro. É a prática que dissolve o conceito de inimigo pela fusão criativa dos opostos. Oswald trouxe a antropofagia para a arte e abriu o caminho para uma expressão mais carnavalesca e paródica que, até hoje, influencia o melhor da arte brasileira. Qual é o meu poder? É mimetizar. É conseguir conversar com um evangélico, usando a linguagem evangélica, a postura evangélica, o modus operandi evangélico, mas com um discurso invertido. E daí ele consegue me ouvir. A nossa capacidade de customizar a fé nos torna mais tolerantes com a convivência religiosa. Porque as nossas fés são muito imbricadas, muito sobrepostas. Nós sempre tivemos uma paisagem religiosa muito diversificada, mas onde o convívio sempre foi muito bom. Entre macumbeiros, judeus, muçulmanos, católicos. Havia conflitos aqui e ali e tal, mas nunca houve um problema. Então, veja bem, meus pais eram religiosos, meus pais eram testemunhas de Jeová. E eu cresci, que lá eles fazem um trabalho que eles vão nas casas das pessoas pregar a palavra do Senhor, a palavra de Jeová. Eu fazia muito isso, converti muita gente, inclusive, que estão lá na igreja até hoje. Fantasiado de pregador evangélico. Todo dia a gente faz um puxadinho no inferno. Ah, o inferno tá grande, não, dá pra aumentar. Faz uma área no inferno aqui. Aqui eu vou fazer um corredor no inferno. Convenceu os donos da praça a ceder lugar para os tropicalistas amalucados. Ah, valeu. Muito obrigado. A paz do Senhor. São Oswald proteja você. Amém. Io non mi preoccupo molto della presenza evangelica, perché come ho detto il popolo brasiliano è antropofagico. Adesso mangerà anche la cultura evangelica. Então, numa evocação ao poder antropofágico universal, a força da miscigenação que nos formou se fez presente. Antropofagizando e sendo antropofagizada pelo suposto inimigo,
Nossa equipe foi agraciada pela benção da palavra. Nesse momento, eles perceberam que a utopia não acontece nas ruas, nem nas passeatas, nem nos telejornais, nem nas eleições. Ela acontece na consciência de cada um. Nós estamos nessa terra. Se você também faz parte dessa utopia, seja um profeta dessa utopia. Venha até aqui para ser consagrado. Você aceita o chamado divino, o chamado que vem sendo feito há séculos. Aceito. Que suas palavras sejam sempre com doçura, com o bom humor. Eu te consagro, cavaleiro da Utopia Brasil. Além! A doçura das palavras temperadas com alegria e com humor. Seja a nossa vida. Um cavaleiro templário, já dizia a profecia, um dia sairá do armário promovendo a alegria. Drag queen com superpoderes, um verdadeiro show de purpurina, antropofagia e todos os prazeres, brilho, diversidade, serotonina. Meus amados, meus queridos, meus amores, muitíssimo bom dia. Bom dia. Fiquei me perguntando, estariam eles preparados para as palavras que eu tenho para dizer? Sim. Será? Da opressão patriarcal surge a Santa Pombagira, deusa mãe livre e selvagem, nasce Maria Maravilha. Seu poder de transmutar o ódio, o machismo e a dor, as energias opressoras, com a força do amor. Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. Estão gostando, né, meninos? Viemos aqui nessa manhã investigar se a mulher realmente é aquela que coopera com a economia nacional. Olhando pros lados, bem linda. Sei, eu faço tudo na minha casa. E você é recatada do lar? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou tudo na minha casa. Eu vou até tocar o berro para falar. Quem vai fazer? Que o homem não faz, né? Não faz, tá vendo? Essa é a questão, o homem não faz pesquisa de preço. Que se abram as portas do céu e que desçam todas as virgens em cardumes! Que se abram as portas do céu e que desçam todas as virgens em cardumes! Estamos prontos para vos receber! Profetizaram que hoje, nesse momento, nessa época, no ano 2000, no Brasil, na Praça da Sé começaria o Quinto Império. Traz a luz que ilumina os novos profetas, criando zonas autônomas de carnaval. O profeta Lanterninha tem uma meta: transcender a guerra do bem e do mal. Nós somos um povo mestiço, um povo confuso, um povo com várias religiões, um povo místico, um povo louco. O pecado é você ignorar o dom da vida, a vida que Deus te deu, e desperdiçar a sua vida com bobagem. Viemos pra cá para profetizar. Libertar o coração de todos pela igualdade e pela pacificação deste planeta Terra. Quem criou o império? Eu pergunto pro senhor. Foi Deus. E eu vim aqui hoje para começar a acabar com essa putaria. Salve essa tarde coroar. Salve amanhã abençoar. Salve o bailado e a poesia. Alegria com doçura. O bailado é a poesia. Salve, salve a alegria. E
foi assim que começou essa história. A partir desse dia, os profetas tropicalistas palhaços começaram a irradiar a Utopia Brasil pelo mundo, utilizando apenas os poderes da arte, da alegria, do humor e do amor. O fascismo não tem lado, não tem ideologia. O fascismo é uma ideia cimentada, uma ideia que não sai do lugar e não vai sair e não adianta. E como é uma ideia cimentada, o máximo que você vai poder fazer é pegar essa pedra de cimento e jogar na cabeça de alguém para tentar convencer de que ela tem peso, de que ela tem importância. O fascismo é um conceito histórico, certo, associado, como a gente sabe, à ideia de um Estado totalitário, moralista, de base, inclusive, sindical, certo? Grupos sindicalistas e antidemocrático e que tem um projeto de controle absoluto da vida. Nesse sentido, estados como a União Soviética não estavam muito longe do fascismo. Eu só devo garantir estabilidade, humanidade, equilíbrio para quem for de bem. Ou seja, para o cidadão trabalhador, que tem a carteira assinada, que não tem a passagem pela polícia. Saiu desse campo, ele perde o estatuto de humanidade. E aí, sim, é uma característica brasileira e universal. Para destruir o outro, primeiro eu tenho que negar a ele o estatuto de humano. É o caso do nazismo com os judeus, é o caso de qualquer campo de concentração, sejam russos nos gulags, sejam nazistas. O campo de concentração tem que esvaziar a humanidade da pessoa, dando um número e dando um uniforme. Nazismo, fascismo, capitalismo, comunismo e muitos outros ismos já foram utopias que sonhavam em mudar o mundo. Mas eram utopias totalitárias que queriam impor ao planeta um mundo liberal. Os profetas sentiram a dúvida. É possível uma utopia que permita a diversidade? Existe uma utopia antropofágica? Um enigma dessa envergadura não pode ser resolvido de forma puramente intelectual. Era preciso invocar uma presença do além. Além terra, além mar, além isso ou aquilo. Por isso, e também por aquilo, os profetas decidiram recorrer aos mais antigos. Aqueles que já jogaram um jogo dicotômico e plantaram suas sementes canibais, buscando iluminar para poder cegar e ficar cego para poder guiar. O nome da mãe e pai do movimento antropofágico veio à tona para guiar os profetas tropicalistas nesta empreitada. Invocamos, neste instante, a força e orientação de Oswald de Andrade, nosso santo das causas sem pudor. São Oswald de Andrade, voz que veio à Terra para alegrar nossas almas, organizando a festa e nos oferecendo o vosso banquete antropofágico. Eu vos suplico que curai a minha alma, concedei-me bom humor, ensinai-me a transmutar meu ódio em amor. E renovai nossas utopias, que vossa alegria seja a prova dos 9. Iluminai minha entrada rumo ao matriarcado de Pindorama. Viva Oswald de Andrade! Além! Como o avô dele construiu a Igreja da Consolação... Ah, não sabia esse dado, mais um dado. O avô dele construiu a Igreja da Consolação. Ah, mas não tem um logo. E a Igreja da Consolação, durante o Ano Santo, foi declarada a Porta Santa, ou seja, quem passa pelo portal tem o perdão de todos os pecados. Como ele teve caso com uma mulher, a Tarsila, sem casar, depois com a Pagu, que era menor, sem casar, depois uma terceira sem casar, a canonização vai ter alguns obstáculos.
loucos e as crianças, nossos profetas foram à Praça da Sé angariar assinaturas para a campanha de canonização de seu Oswaldinho. Pregou a alegria, pregou a mistura, soltar a franga. Foi árduo trabalho de convencimento. E após exatos 45 minutos, eles conseguiram exatamente 7 assinaturas. Por alguns segundos, os profetas pararam para refletir e concluíram: 7 tá mais que ótimo! O sucesso da campanha foi uma grande vitória para o recém-empossado Profeta Tropical. Após muitas rezas, Santo Oswald manda finalmente a primeira mensagem do além para os seus devotos. Em verdade, eu vos digo, a utopia sem humor vira fascismo. Só o humor salva. Só o humor salva! Sigam as pistas do humor antropofágico, humor que a tudo transmuta com amor, e chegarão à resposta desse importante enigma. Aplicados, nossos profetas mais uma vez decidiram recorrer aos universitários para entender. Afinal, como o humor pode vencer o fascismo? Os fascistas, em geral, usando o termo no sentido mais solto, não tem nem humor, nem autoironia, né? Se leva muito a sério e com isso se tornam chatos. O humor é a capacidade de você brincar porque você não está diluído naquele signo. E aí ele é um sinal duplo de inteligência e de falta de paixão. E como as pessoas têm pouca inteligência e são muito apaixonadas, porque na prática o humor é uma excelente forma de conseguir a busca do consenso. Qual é o problema? O problema é o humor que só desqualifica. O problema é o humor sem propósito. O problema é o humor como fim e não como meio de se provocar uma discussão saudável e democrática na sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma que o caminho do humor é um excelente caminho para que a gente consiga, de alguma forma, trazer um número maior de pessoas para o nosso campo nessa batalha contra a barbárie. No entanto, essa busca intelectual pelo humor antropofágico não satisfazia nossos profetas. Todo dia, eles rezavam, pedindo novas orientações. Foi então que receberam uma nova orientação do Santinho. Vocês precisam ouvir as vozes do passado e se conectar com as energias antropofágicas de outras gerações. Parem de pensar, aprendam a curtir. Disciplinados, nossos profetas só viram uma alternativa: cair na farra. Foi assim que se depararam com o movimento tropicalista. O tropicalismo surgiu no Brasil em 1968, em meio a uma onda de fascismo que já chegara ao domínio do Estado. Notável por nomes como Caetano e Gilberto Gil, o movimento foi além do artístico e promoveu uma nova forma de pensar e sentir a vida. Os tropicalistas eram mestres da antropofagia e com ela superavam as inúmeras dicotomias que atrapalhavam a criatividade nacional. Sem usar de violência, eles fizeram uma revolução no imaginário nacional. Suas armas eram a alegria, a coragem de ser ridículo e o tão temido senso de humor antropofágico. No início, os tropicalistas sofreram com as patrulhas ideológicas dos militantes da esquerda clássica que, presos à dicotomia do bem e do mal, os acusavam de ser alienados. Mas, para vencer a chatice, eles ainda tinham o superpoder antropofágico do carnaval. Trouxeram o carnaval para a vida, promovendo o escândalo. Foi assim
que evitaram a onda fascista em nosso povo, mantendo a vibração elevada e preparando nosso imaginário para a chegada da Utopia Brasil. A alegria é a prova dos 9 e eles venceram essa prova. Essa frase do Oswald de Andrade, que a alegria é a prova dos 9, ou seja, a alegria é o que realmente decide se as coisas são boas ou não, ela está muito associada a uma certa imagem do Brasil que hoje está em risco sério. Quer dizer, quando você vê o Estado, que durante muito tempo foi um dos grandes emblemas do Brasil alegre e feliz, estou falando do Estado do Rio de Janeiro, com um avanço gigantesco de denominações religiosas que são avessas a isso, do preconceito contra os cultos afro-brasileiros, de gente que se recusa a estudar na escola alguma coisa de candomblé ou umbanda porque considera que é coisa do demônio. Então, você vê que a alegria é a prova dos 9, sim, só que não está mais passando. Nem a gente está passando mais na prova dos 9 da alegria. Pelo contrário, eu acho que às vezes a gente é bastante melancólico, bastante triste, tem muita violência. Eu acho que isso é uma utopia identitária completamente falsa. A grande questão é que a nossa tendência histórica de não formar gueto, ao contrário da cultura protestante americana, por exemplo, ela transmite a ideia de convívio. Então, em alguns lugares como o Rio, onde há espaços democratizantes como a praia, cria-se a fantasia da harmonia social. Ele vai dizer que esse país é um país alegre, que é um país... Quer dizer, claro, é alegre. Eu moro num bairro super protegido, meus filhos estudaram em escolas particulares, eu ando de bicicleta por São Paulo, eu só uso transporte coletivo, entendeu? A vida é linda. O tropicalismo teve sucesso na sua luta para transmutar o fascismo, mas o fascismo atual assume novas formas. Estudos apontam que o fascismo é uma espécie de vírus mental puritano que acomete o cérebro humano e simplifica a realidade, dividindo o mundo em apenas 2 categorias, o bom e o mal. Preso nesse falso dilema, o fascista sempre se acha bom e quer exterminar o mal. Esse vírus se propaga melhor em ambientes fechados e sem humor. Nas vastas paisagens digitais, as pessoas se prendem a comunidades puritanas, verdadeiras bolhas ideológicas que as protegem do pensamento diferente e do tão temido senso de humor. Se, por um lado, as novas tecnologias universalizam o acesso à informação, permitem com que os grupos passem a se organizar de uma forma horizontalizada e não mais naquela forma verticalizada e ideológica como no passado, as novas tecnologias também tornam boa parte da humanidade escrava dos algoritmos. O que são os algoritmos? São fórmulas matemáticas que fazem com que o que aparece na sua timeline, por exemplo, seja, em geral, aquelas coisas que você comenta, curte e compartilha. Para quem está assistindo a gente entender, se eu entro numa timeline de alguém que mora na Moca e gosta de futebol, eu vou ter certeza que o Juventus tem mais torcedor do que o Flamengo no Brasil. Isso faz com que a gente passe a ter grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. Faz com que, na prática, a gente conviva e tenha acesso a informações de pessoas que pensam parecido com a gente. E isso leva a uma agressividade que se retroalimenta. A um processo de radicalização que nos torna incapazes de escutar o outro. Poderia dizer que hoje o fascismo tem de esquerda e de direita. E nisso eu sigo alguém de esquerda, que é o Foucault, que ao refletir sobre uma vida menos fascista, eu acho que nós temos o choque de vários modelos autoritários. O que está escasso no Brasil é a defesa da democracia. Tem um lado da barbárie que é a barbárie de opinião mesmo, daquelas pessoas que, sem nenhum pudor, fazem comentários machistas, homofóbicos, comentários e opiniões sobre a volta da ditadura. Intervenção militar! Intervenção militar! Na época dos militares, nós tínhamos educação boa, nós tínhamos saúde, nós tínhamos emprego, tinha segurança. Hoje, o que a gente tem? Não tem emprego,
não tem educação, não tem segurança, não tem, a família está destruída. Inventaram essa ideologia de gênero, que é uma aberração. O Brasil está numa gigantesca falta de diálogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que uma pessoa diz, se já está carimbado com um lado, não é sequer escutado pelo outro lado. Ou seja, você tem uma gigantesca blindagem. As pessoas não ouvem o que o outro diz, já traduzem de uma forma caricata. Tipo o que o Trump disse durante a campanha eleitoral. Ele disse, se me pegarem dando tiros para o alto na Quinta Avenida, não vou perder um voto. Quer dizer, o eleitor de quem é a favor do Trump, ele estava dizendo, é claro que é um exagero, mas muitas pessoas do lado do Trump estavam totalmente blindadas contra qualquer revelação. Ele pôde falar aquela história de agarrar as mulheres pela vagina sem perder a eleição. Há palavras que hoje no Brasil determinam a interrupção do fluxo de pensamento. Uma delas é Lula, outra é Bolsonaro, Moro, Lava Jato, Temer, Dilma, PT, Aécio. São palavras que, enunciadas, interrompem por complexo o fluxo das pessoas se não forem seguidas de insultos. Olha, como se combate o fascismo? Não sei. Não sei. Não sei. Ah, com amor, né? Assim, as pessoas têm que ser mais tolerantes a cada dia e ter mais compreensão com o próximo, amor ao próximo, porque muita gente prega que tem que ter amor ao próximo e nem sempre acontece isso. A realidade é diferente do que a gente pensa. Mais compaixão, né? É olhar para o outro e não julgar, assim, tentar entender por que aquela pessoa está ali. Não apontar dedo, assim. Eu acho que isso pode ser uma grande arma contra o fascismo. Não adianta nada um tipo de discurso que eu leio todo dia na internet, que é você que apoiou isso, que apoiou aquilo, veja agora o resultado, seus direitos estão sendo perdidos. Você é um idiota. É claro que nenhuma dessas pessoas vai ler. E se ler, não vai fazer sequer cócegas nele, só vai acirrar o conflito. No entanto, há uma multidão de gente de esquerda que acha que está fazendo alguma coisa quando está simplesmente se olhando. É um jogo narcisista, sabe? Inútil, infecundo, masturbatório, se quiser. Cara, é ouvir, cara. É entender que aquela pessoa mais velha que fazia um comentário racista não é porque ele é um racista filha da puta. É porque, na prática, cresceu com aquilo naturalizado. O Wilhelm Reich, que é uma autoridade para falar desse assunto, falando na década de 1930, falava de uma blindagem física, sobretudo aqui, no nível do peito, blindagem que ele via nos fascistas, mas que é muito difundida na sociedade, não é só coisa de fascista. As pessoas se defendem daquilo que elas receiam causar-lhe mal, criando uma couraça, como ele dizia, e essa couraça depois tem um custo psicológico, emocional gigantesco. Você, para se proteger de um possível trauma, você se protege da vida, você se defende, se blinda da vida. Isso é muito ruim. Quando a gente entende que isso é uma batalha do amor contra o ódio, a gente entende que muito mais importante do que xingar um fascista, xingar um cara adversário, é conseguir com todo o amor, com o exemplo da generosidade, mostrar que outro caminho é possível. Eu acho que essa batalha, eu tenho convicção que essa batalha só vai ser vencida com a generosidade, com o amor e com muito humor. Existe esse lado terapêutico nesse tipo de ritual, né? A gente levar as coisas com mais humor, com mais amor, com mais carinho. Acho que as coisas dão mais certo dessa forma. A alegria, o humor eleva o padrão vibratório. Fui salva pelo humor. Dancei, tomei... Fez efeito, melzinho? Tomei mel, uva. Eu acho que é assim, uma seita a se seguir. Deus se deu conta de que ele simplesmente era o que era, sou o que sou, ele sorriu e eu acho isso lindo. O fascismo de hoje é mais difuso. Não está apenas no Estado, está no cérebro de cada humano.
A batalha final contra o fascismo se dará dentro de cada um de nós. Não basta as técnicas de guerra ou as de terrorismo poético tropicalista. É preciso algo mais. A voz de Oswald novamente se impôs. Vocês estão chegando numa nova fase do game antropofágico Tupiniquim. Para romper essa polarização que divide o Brasil, é necessário chegarmos à terceira fase da antropofagia. A fase fofa. Em 1928, nosso desafio era chocar a burguesia industrial paulista. Por isso nós, os antropófagos da época, nos reconectamos com a fundamental violência antropofágica indígena. Já na década de 70, os antropofágicos tinham um novo desafio: combater a ditadura militar. O enfrentamento teve que ser na capoeira, na ginga, no terrorismo poético. Por isso usamos a música, o paradoxo e o tão temido senso de humor. Foi a Tropicália, nossa inspiração, o pensamento dialético africano. Mas agora, chegamos à terceira fase do game antropofágico Tupiniquim, a batalha final. Nessa terceira fase, o fascismo está difuso em pessoas comuns. Para isso, temos que somar a sabedoria indígena e negra aos princípios do cristianismo templário português, praticando o amor universal, unindo o sagrado e o profano, o horror e a alegria. Chegamos à terceira fase da antropofagia. A fase fofa. Tropicalismo fofo? Chega de lutar contra os fascistas. Não tenha preconceito com os preconceituosos. Menos ódio, mais amor. A campanha Adote um Fascista propõe a compaixão para salvar o planeta dessa energia negativa. Devemos combater o fascismo, mas não as pessoas dominadas por essa energia negativa. Converse, abrace, beije, zombe, leve o fascista para passear. Dê a ele altas doses de diversidade. Enfim, faça a sua parte. E foi assim que surgiu a campanha Adote um Fascista. A comunicação do santo sem pudor foi clara. Mas ainda em dúvida, o profeta apresenta a campanha a renomados intelectuais. Será que ela resistiria a uma análise mais criteriosa? A gente tem uma campanha, que eu fiz um conceito de campanha, que é Adote um Fascista. É uma campanha... O que você acha disso? Você tem alguma coisa a comentar? Talvez nos ajudar. Porque está em dúvida, até se a gente lança, eu acho. Não lançou. A gente está um pouco em dúvida se vale a pena lançar isso. Semanticamente, ela é uma campanha que exige uma certa sofisticação na recepção. E no âmbito da militância, tudo que não existe é sofisticação. Cara, vamos ver qual é o fascista. Eu adoto vários, eles só não sabem disso. Quer dizer, adote um fascista, quer dizer, traga um fascista para perto, olhe o que ele pensa, né? Escute o que ele está falando. Ao invés de você dar a ele ódio, você dá para ele o que ele não dá para você. To be or not to be? That is the question. Era uma tarde de poucas nuvens na Pauliceia desvairada. Ainda temeroso com a eficácia de sua campanha, ele decidiu começar com a parte mais fácil. O primeiro teste seria feito com seres humanos mais carinhosos, aqueles que se diziam contrário ao fascismo. Ali, ele encontraria os apoios necessários. Não existe nenhuma forma de conciliação com quem te oprime, né? O capital, ele não permite nenhuma conciliação entre as classes. É o que a gente costuma falar. Você vai dialogar com um fascista, não tem como você dialogar com um fascista, declaradamente fascista. Matar, porque não tem isso. Mas parece que o vírus do fascismo já contaminara até mesmo os que acreditavam combater a doença. O profeta sentia que a opressão chegava cada vez mais perto. Tem algum responsável aqui? 102-991-34. Deve ter. Você queria matar um fascista? Você gostaria de matar um fascista? Eu acho que a única solução seria essa.
repressão se combate com força bruta, mano, entendeu? Como eu já falei, não adianta ficar fazendo sarau, dançar música, fazer reggae, fazer show, fazer nada. Soltar pomba branca, pedindo paz, balão colorido. Isso aí não vira, mano. Isso aí você tá onde? É Disney? Isso aqui não é novela, isso aqui é vida real, mano. É o fim do mundo. É porque eu durmo com ela, tá ligado? Adotar um fascista, alguém quer adotar? Adotar um fascista? Você é fascista? Ou não. Eu acho que não. Adote um fascista, ainda uma ideia neoliberal que você tenta corromper. É isso que você colocar no meio de multidão? Jovem, qual é o percentual que você tem no meio de qual é o seu? O governo ainda corrompe e ainda você quer fazer um emblema, você tem todo o direito. Mas por meio de jovens que tentam colocar uma política social que protege, então você quer fazer. Não dava para entender aonde esse jovem líder antifascista queria chegar com o seu discurso. Ele parecia um pouco agressivo, mas suas contradições não deixavam de ser curiosos Agora, ao profeta. vamos colocar uma situação. Qual é a sua situação social? Eu sou operário, e você? É burguês. Nesse momento, o profeta entrou numa crise existencial que durou o tempo dessa imagem. Burguês eu? Será? Porra nenhuma, meu jovem! Não adianta você colocar adote fascista. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. A burguesia fede. A burguesia tem instância de colocação precatorial, velho. Vaza. É a única percepção que você tem. Vaza! Porque fascista... Nesse momento, o profeta sentiu o golpe e temeu nunca mais passar. O vírus do fascismo já chegara até mesmo aos jovens que diziam tratá-lo. Fascistas! Fascistas! Não passarão! Fascistas! Fascistas! Não passarão! Fascistas! Os fascistas não passarão. Nós, passarinho. Mas como os chineses costumam pregar, a crise é o momento, é a oportunidade. Nesse momento, eu enxerguei a oportunidade. Eu era um youtuber em busca de novas aventuras, que investia num crescente mercado, o mercado de esquerda radical, sem muito sucesso. Mas naquele dia, minha intuição me chamou. Os radicais não entendiam a mensagem do cara. Queimaram o material dele. Por pouco não o colocam na fogueira. Foi nessa hora que mudei de lado. Filmei tudo e me aliei ao derrotado. Adote um fascista. E me converti à campanha Adote um Fascista. Mandar amor pra eles? Senti que ali tinha algo que eu procurava pra mim. O tão temido senso de humor. Em que aparece a figura Zelda. E uma nova oportunidade de mercado. Rei da fraude, rei da farsa. Hoje eu sou o Jesse Navarro, comunicador, como eles gostam de falar, da Rádio Mundial. E tenho um canal no YouTube, Profecias do Momento. Eu faço leituras de baralho cigano. E fiquei muito diferente daquele Jesse que aparecia no YouTube como um fascista disfarçado de anarquista. Após tão retumbante fracasso, só restava a eles voltar aos cultos da Deus é Humor, suplicando orientação de São Oswaldo de Andrade. Ó, santo das causas sem pudor, onde erramos? Mostrai-nos o caminho do matriarcado lúdico de Pindorama. Foi então que o santinho padroeiro mandou uma nova mensagem. A adoção de fascistas não é fácil. Ela começa com a adoção do seu fascista interior. É preciso reconhecer o fascismo primeiro em si mesmo. Se você tem muito ódio de um fascista, prestai atenção. Você pode se tornar um deles. Mas antes que esse ódio lhe domine, zombe de si mesmo com amor.
Traga seu fascismo à luz para transmutá-lo. Adote um fascista. Foi assim que entendemos que a primeira coisa para combater o fascismo é reconhecer o fascismo que existe em cada um de nós. Eu percebi que eu mesmo estava virando um fascista ao ficar nomeando, ao ficar mapeando e chamando as pessoas de fascistas. A próxima orientação foi levar seu fascista para passear. Num dia de sol da Paulista, os devotos de Oswald realizaram o primeiro desfile da diversidade fascista. Tinha de tudo. Machista, esquerdista, direitista, militarista, fascista. Conseguiriam eles ser adotados? Eu sou macho pra caralho. Agora a mulher pode tudo, mulher não pode tudo porra nenhuma. Parece uma prostituta. O que é isso? Olha aí. Me dá uma chance que eu vou andar com ele. Porque eu acho que o mínimo que o homem tem que fazer é ele ser cavalheiro com a mulher. Porque aí a mulher vai servi-lo de uma maneira adequada. E colaborar, assim como o homem pode colaborar com a gente colabora com o homem. Colaborar. Colaborar é bom, porque você vê, uma empresa tem os colaboradores. Isso. E o homem tem que ter as colaboradoras. São as mulheres, é isso? Não, não é bem isso. O homem vai servir a mulher e não o contrário. Não. O homem colabora, o homem é parceiro, o homem ajuda. Você troca os seus talentos e eu troco os meus talentos com você. E a mulher não precisa servir e o homem não precisa dominar. Não precisa? Não. Que isso? Obrigado. Sem coleira, tá? É assim que a vida funciona. Obrigado. Vambora, junto. Sem machismo, gente. Acabei de conhecer e desconstruir. Oh, que obrigado, bom! Sai, fascista, desse corpo que eles não te pertencem! Ele poderia ter passado raiva pra você. Poderia, quase passou. Quase passou. A gente tem alguns amigos aí na vida que a gente passeia e tenta ter os mesmos tipos de conversa e desconstrução. É um exercício diário, na verdade. Mas é bom quando a gente vê que um fascista ou um machista abre um pouco a mente, consegue enxergar um pouco além do que mostram pra ele todo dia nessa cultura que a gente vive. Oi, o senhor é fascista? Vem cá, por favor. Tem fascista aí? Pode vir aqui que a gente cura. O irmão é fascista há quanto tempo? Sofre com isso há quanto tempo? Há 40 anos. Viva, meu irmão, liberdade! Sai! Tira esse fascista desse corpo que eles não te pertencem! Será recebido com amor, sem esquecer que aceita que dói menos. É adeus, é amor. Há um carinho, não há quem resista. Pro nosso bem, adote um fascista. Há um carinho, não há quem resista. Pro nosso bem. Não dá mais pra trancar no porão essa galera e não. Cada vez ficava mais claro que o fascismo é uma doença. Um tipo de vírus mental que se aloja em cérebros dicotômicos, exterminando os neurônios responsáveis pelo pensamento complexo e pelo tão temido senso de humor. É uma epidemia que cresce a cada dia. O que a gente precisa, se quiser dissipar o elemento fascista na sociedade, é ter outro tipo de conduta. Tem que compreender, tem que acolher, tem que tratar. Tratar? Como podemos tratar um fascista? A resposta veio novamente de Oswald. Vacina antropofágica? Os profetas perceberam que a compaixão pelos fascistas não é o suficiente. É preciso também proteger os que não foram contaminados. É necessário uma vacina antifascista. Foi assim que, após intensos estudos para unir o melhor e o pior da nossa cultura, eles chegaram a uma fórmula mágica. O carimbo vacina adote um fascista. O Ministério da Saúde tropicalista adverte: o fascista é o único doente mental que não tem atendimento médico pelo SUS. Previna-se com a vacina antropofágica contra a raiva antes que você se torne mais um. O carimbo sempre foi uma tara fascista e também orientou a cultura cartorial portuguesa. Antropofagizar o carimbo é uma fórmula secreta da vacina antropofágica contra a raiva. Era chegado o grande dia. Animados com o sucesso da fórmula, os superprofetas Ativar uniram suas forças para o último desafio: a
primeira campanha de vacinação pública contra o fascismo e a raiva. Usando de poderes antropofágicos do carnaval e armados apenas com o tão temido senso de humor, eles foram até a avenida símbolo da diversidade nacional para irradiar a Utopia Brasil. Vamos lá aqui. Contra os machistas, a cara que assumia na rua. O mundo tá bem fascista e a gente tá um pouco com raiva mesmo no coração por qualquer coisa, né? Pelo outro, pelo pensamento diferente. A gente vai ter que ter muita vacina, mas vai funcionar. É bom pra você? Precisa tomar essa vacina logo, bem? Salva o mundo do fascismo, Milton. Pegando o fascista, adotando ele e fazendo ele dançar Bollywood. E foi assim, superando o maniqueísmo do bem e do mal, que os devotos de São Oswald irradiaram a alegria inebriante do carnaval. Enfim nascia a Utopia Brasil! Eu escuto a voz de quem primeiro, anunciada em diversas profecias. Os templários protegiam o mistério de uma terra transformada em poesia. Essa terra que era pura utopia. Essa terra que era pura utopia. De um povo cordial tão amoroso, bem capaz de amar quem lhe batia. Nem nazismo, nem machismo, nem fascismo. Nessa terra quem impera misticismo. Bispos, padres, pais de santo espiritismo. Profetas levantem canções diferentes, balões e estandartes com vozes potentes. Utopia, 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 o Brasil é o império da alegria. Utopia, utopia, no Brasil quinto império todo dia. Baile faz nova cultura, nosso culto celebra a mistura. Utopia, utopia, o Brasil é o império da alegria. Oswald Pago da Silveira, dizem que aqui é de primeira. Rituais de antropofagia, carnaval é pura maravilha. Mas muita gente não se fala, cada um na sua ilha, espalhados pelas ruas, violência e distopia. Trans mulheres, negros, pobres, cada um no seu pedaço, seu peso, seu quinhão, onde mora essa utopia. Olhe, são todos humanos querendo amor. Profetas levantem, cantando perdão. Adote um fascista, é um novo refrão. Utopia, 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 o Brasil é o império da alegria. Utopia, utopia, no Brasil quinto império todo dia. Baile faz nova cultura, nosso culto celebra a mistura. Utopia, utopia, o Brasil é o império da alegria.